Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos, porque o assunto aqui é Elvis. Muito bem-vindos ao canal do Elvis. No nosso vídeo número 435, o vídeo do audiobook, então Priscila lá, logo no comecinho, ela diz o seguinte: Elvis não era um homem de moderação, quer fosse motocicletas, carros, cavalos, parques de diversões, rinques de patinação, sexo ou até mesmo comer o mesmo jantar dia após dia. Se ele gostava, ele se entregava de corpo e alma. Isso denota a personalidade apaixonada de Elvis. E podemos entender por que Elvis era tão eclético. Ninguém melhor do que ele para fundir a música branca e a música negra. Toda vez que alguém disser que Elvis roubou a música dos negros, é importante lembrarmos que Elvis nasceu e foi criado em Tupelo, no sul dos Estados Unidos, e onde ele vivia, ele captou a cultura dos dois mundos. E como Priscila disse que ele, quando gostava de uma coisa, ele gostava mesmo, e Elvis gostava de música, e Elvis não via a cor de quem fazia a música. Então, ao invés de pensar que Elvis roubou a música dos negros, ele, em vez de roubar, ele fundiu a música branca e a música negra, fazendo assim uma música em comum para as duas raças e para as demais raças. Tanto é que existe uma frase famosa de que quando Elvis foi ouvido pela primeira vez no rádio, não se podia dizer se ele era branco, se ele era negro ou até mesmo verde, já que na época existia a ideia de que Marte era habitado por criaturinhas verdes. Então Elvis surgiu como algo de outro mundo. Bom, agora, então eu pincelei esse texto do audiobook da Priscila, porque hoje eu quero falar de mais um livro do Elvis. Eu já falei, já tenho textos no canal sobre este livro, Elvis, We Love You Tender. Esse livro é da mulher que casou com Vernon Presley, praticamente logo depois que ele ficou viúvo, de Stanley e também de seus filhos, os 3 meninos que foram criados com Elvis. Então agora vamos ao texto. A vida e o passado sulista de Elvis Presley podem lhe dizer muito mais sobre ele do que o fato dele gostar de um bom frango frito com feijão fradinho. Suas noções de masculinidade estavam profundamente entrelaçadas com tradições culturais claramente do sul dos Estados Unidos, românticas e magníficas, perigosas e assustadoras. Ele nunca media esforços, diz Rick, um dos garotos. Ele não comprava um carro, ele comprava vários. Ele não comprava um avião, ele comprava o maior que existia e ainda alguns mais. Ele não namorava uma garota bonita, namorava a mais bonita dentre as mais bonitas. E muitas outras ao mesmo tempo.
Ele não tinha uma esposa bonita. Ela era a garota mais bonita de todas. Assim era Elvis Presley. Elvis Presley não conhecia moderação, cautela ou restrição. Simplesmente não faziam parte do jogo que ele jogava para se tornar quem era. O modo como ele conseguiu superar as limitações de seu início ruim e realizar seus sonhos foi através da ambição ardente que ele exibia quando jovem, em busca do sonho de ser um cantor. Então, o sucesso de Elvis se deve a essa faceta obsessiva de sua personalidade. Então, agora eu trago um recadinho do vídeo 434, Elvis no Brasil, que é um vídeo onde eu falo um pouco de como era e ainda é difícil ser fã de Elvis aqui no Brasil, no que diz respeito ao acesso de materiais, discos, CDs, DVDs, livros. Óbvio que hoje temos a internet, então isso tudo criou uma ponte para Elvis Presley. Hoje é muito acessível, mas eu dizia sobre décadas passadas. Então, Sergei Claret disse: Olá, Vince. Deixe-me dizer, de muitas maneiras, minha trajetória como fã de Elvis é similar à sua. Tenho 46, afinal. E sei que todas essas questões que você levantou sobre publicações de livros sobre o Elvis no Brasil conta com total descaso das editoras. Não só livros, na época dos LPs, nos anos 80 e 90, meu Deus. Quem queria os discos de carreira sofria. Parecia que só havia coletâneas no mercado. Chegou ao ponto de, em 1993, eu ter pago a um dono de uma loja de discos para gravar o From Elvis em Memphis, em fita cassete. Eu ouvia falar tanto desse disco, e batendo papo com o vendedor e chegando no assunto Elvis, pedi a ele para gravar. Claro que ele cobrou, mas não era um serviço oferecido pela casa. Então o amigo está falando deste disco, From Elvis em Memphis, que foi feito em 1969, que é tido como o ano do renascimento artístico de Elvis. Depois daquela fase de Hollywood, Elvis volta então com um disco de excelência. Para citar 3 músicas do disco que eu gosto muito: In the Ghetto, Long Black Limousine, Any Day Now. O disco inteiro é sublime. Mas se você me pedisse 3 músicas, seriam essas na sequência. O que acontece aqui é o seguinte: por que nem Sergei, nem eu conseguimos achar esse disco? Porque esse disco foi lançado aqui no Brasil somente em 1969 e veio aparecer somente com o advento do CD, com a nova tecnologia na época, em 1991, que foi quando eu adquiri o meu CD. Eu não tenho esse disco até hoje em vinil. Quando eu consegui o disco em CD, eu não tinha o aparelho, porque o aparelho era uma novidade e era muito, muito caro. Também estávamos nos anos 90. Para você ter uma ideia, uma coisa barato ou barata que eu lembro na época era uma tubaína. Então, para termos uma pequena ideia, hoje, se você quiser comprar $1, você precisa de R$5, mais ou menos. Uma tubaína em 1990 custava
35 mil cruzeiros. Então você imagina quantos cruzeiros naquela época você precisaria para comprar $1, ou então para comprar um disco de vinil importado na agora extinta Galeria do Rock, ou já na muito extinta loja, o Museu do Disco, que é onde no centro da cidade você encontrava os discos de vinil de Elvis importado. Então esse disco passou pela minha mão várias vezes quando eu visitava essas lojas, só que o dinheiro era impossível para uma pessoa como eu comprar um disco desse. O disco nacional já era muito caro. Então eu precisei chegar em 1991 para comprar o disco em CD e esperar ainda mais 2 anos para conseguir comprar o aparelho, que foi quando ele começou a ficar com um preço um pouquinho mais acessível. Dada a inflação desse período, você não tinha essa comodidade que se tem hoje de comprar as coisas em 12 vezes, em 24 vezes. Se você fosse dividir em 3 vezes, o preço pulava 300, 400% até. Chegou uma época que você tinha que usar um dispositivo chamado URV, né, que era uma unidade de valor. Então você ia na loja para comprar alguma coisa e era visto o URV do dia, e então multiplica, era uma loucura. Então era muito difícil conseguir o disco. Então, creio eu, por isso a fita cassete veio de bom tamanho. Agora você quer ver um mesmo exemplo, mas você conseguiu o áudio de uma forma amadora. No meu caso, eu tentei fazer o áudio de uma forma animalisticamente amadora deste disco que o meu vizinho tinha. São as gravações do Madison Square Garden. Elvis fez 4 shows em Nova York e o áudio da atmosfera do show de Elvis está nesse disco. O meu vizinho tinha o disco, e isso eu estou com 8, 10 anos de idade. Também não tinha condição de comprar esse disco, nem nacional. Esse disco saiu nacional, mas era muito caro mesmo assim para mim. Eu pedi o disco então emprestado, e eu tinha uma vitrola e tinha um gravador, que também o gravador era emprestado. Eu coloquei o disco na vitrolinha e coloquei o gravador com a fita próximo do alto-falante da vitrolinha. Não ficou bom porque captou o cachorro latindo, o gato miando, a avenida, os carros na avenida. Então eu resolvi colocar um cobertor em cima dessa composição toda. Não ficou bom, ficou uma fita com som, parece que Elvis estava, em vez de Elvis estar cantando no Madison, ele estava cantando lá no porão, né, com tudo fechado. Bom, então essa era a realidade assim de você conseguir o disco. Você barrava no não, o disco fora de catálogo, saiu em 69 e nunca mais saiu, e às vezes você barrava também no preço do disco, na inflação do país. Sempre foi muito difícil viver aqui no Brasil. Sempre você teve um plano verão, um plano cruzado. A economia do país sempre foi assim, entre altos e baixos. Agora, uma curiosidade do disco, porque uma das coisas que me impactou, obviamente, é a figura do Elvis, né? Esse cinto dourado, a capa, veja aqui o final da capa dele. Quer dizer, é uma figura meia de super-herói, né?
E eu sempre, por causa desse disco, essa é uma das minhas, é um dos meus macacões de Elvis preferidos. Só que veja que engraçado, no show que o disco traz, Elvis não usou esta roupa em nenhuma das 4 apresentações que ele fez. Esta roupa, e olha só, né? As roupas, os macacões de Elvis, todos tinham um nome. E este da capa é o White Pyramid. Veja em outra foto. E no show, de todas as roupas que ele usou nas 4 apresentações, a mais próxima da capa, que você pode até confundir, é a Comet Dones. É muito, muito parecido. Você vai ter que olhar outra vez para perceber as diferenças. É mais ou menos como aquelas imagens dos 7 erros. São praticamente idênticas. Pessoal, eu volto, talvez agora só sexta-feira, e trago mais um capítulo do audiobook da Priscila. Elvis Forever.